Olá meu arquiteto, olá minha arquiteta, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é Litelton e eu sou especialista em ajudar arquitetos a empreender a sua carreira para que você possa ter mais sucesso. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu trouxe para você um assunto extremamente importante, sabe qual é? Tratar objeções. Eu não sei se você sabe, mas quando o cliente diz, tá caro, eu vou pensar, preciso conversar com meu marido, preciso conversar com minha mulher, ainda não tenho certeza. Isso são objeções que o seu cliente tem para não fechar o contrato com você. E aí é o seguinte, se você não sabe exatamente como tratar essas objeções, você vai terminar se perdendo nesse processo de negociação. E a negociação é, antes de tudo, o tratamento ou como a gente chama, matar as principais objeções para seu cliente poder se sentir seguro e confiar em você. O que a maioria do arquiteto faz é tentar reforçar, se por exemplo ele diz que se o projeto está caro, você tenta baixar o preço. E aí o que acontece? Você entra numa zona extremamente complicada, porque você vai baixar demais a sua margem. E baixando a sua margem, você pode terminar fazendo o projeto por um preço que você não estaria disposto a realizar aquele trabalho. Ou seja, você vai trabalhar muito mais do que de fato vai receber por aquilo. Então, a minha dica de hoje, do vídeo de hoje, é você explorar mais a objeção. Então, por exemplo, o que é que eu estou falando? Quando o cliente disser assim, olha, preciso conversar com minha mulher, preciso conversar com meu marido, o que você tem que fazer? Esclarecer. Esclarecer, sim, mas exatamente o que você precisa conversar com a sua mulher? É sobre o projeto? É sobre o preço? É sobre a condição de pagamento? Quando você esclarece a objeção, você vai no ponto direto que ele quer e que ele precisa ser esclarecido. Então ele vai dizer, não, é em relação ao preço. Tá, mas o que em relação ao preço você não entendeu? Você acha o que em relação ao preço? Ah, não, é em relação ao projeto. Eu não sei se a cozinha tem que ficar aqui, tem que ficar ali. Eu não sei se é assim ou se é assado. Então quando você mergulha para entender a essência, entender o motivo dessa objeção, fica muito mais fácil de você tratar, porque a maioria das pessoas vão querer sempre achar que é o preço. Ou até o seu próprio cliente vai dizer que é preço e muitas vezes não é o preço. Às vezes é porque ele não sentiu, ele não tem uma extrema necessidade de fazer o projeto, ou ele não tem urgência de fazer o projeto, ou ele não confia necessariamente em você. Então, o seu papel enquanto arquiteto vendedor, designer vendedor, porque eu digo que você precisa saber se vender, é esmiuçar, entender o que está travando essa venda, o que está impedindo que essa venda de fato aconteça. E quando você entende o fator determinante, você vai tratar especificamente isso e não ficar dando desconto, desconto, desconto. Porque, por exemplo, se a objeção for segurança, ele não tem segurança em você, não adianta você dar o desconto que você quiser, imaginar, puder. Por quê? Porque não é esse o fator determinante da venda, é porque ele simplesmente ainda não confiou, não confia necessariamente em você. Então, essa questão de pense nas objeções como o seguinte, ó, em toda negociação, toda vez que você senta para apresentar a sua proposta para o cliente, já existe ali uma barreira, um muro cheio de objeções. Cada tijolinho é uma objeção e o seu papel enquanto empreendedor é ir removendo esses tijolos. Só que aqui me diz o seguinte, quais são os tijolos que precisam ser removidos? Ou quais são os maiores tijolos? Ou quais são os tijolos que estão impedindo você de fechar o contrato com o seu cliente? Então a primeira parte do processo de negociação é exatamente isso. É exatamente você entender quais são as objeções e tratar individualmente cada uma delas. E quando você sabe tratar essas objeções, você está muito mais próximo do sim. Então a tarefa que eu quero que você faça agora é o seguinte. Pega um papel, pega uma caneta agora e começa a anotar quais são as principais objeções que o seu cliente tem apresentado para não contratar você. Lembre das suas últimas negociações, das últimas propostas que você apresentou. Ele falou que está caro, ele falou que não é a hora, ele falou que está sem dinheiro, ele falou que tá, sei lá, que pode fazer com um pedreiro qualquer ou com um mestre de obra. Qual foi essa objeção?
E aí você vai lá e trata ela especificamente. Para cada objeção tem uma forma de tratativa. E é exatamente isso que eu ensino para você aqui agora e para todos os meus alunos no Brasil inteiro. Se você não souber tratar as objeções de forma eficiente, você vai perder venda, ou você vai estar mandando o seu cliente, o seu potencial cliente, porque ele não é seu cliente ainda, né, para a concorrência. E se a concorrência sabe tratar as objeções direitinho, sabe compreender isso, meu amigo, você perdeu a venda. Então, imagina o seguinte, eu me lembro que uma vez eu estava no shopping e por algum motivo eu disse para minha mulher assim, tava pensando em trocar de carro. Aí ela, que bom. E ela comprou um carro, acredite, ela comprou um carro no shopping às 9 horas da noite de domingo. Às 9 horas da noite de domingo. Ela simplesmente achou lá um carro que ela gostava e disse assim, poxa, começou a sentar, a negociar, e a mulher foi, desceu, avaliou o nosso carro. Era a vez dela de escolher o carro, né, na época que cada um escolheu o carro de uma vez. Tá? E aí a vendedora sabia o seguinte, se eles saírem do shopping e não fechar o contrato, ele não volta. Não volta, tá? E aí o que a mulher fez? A mulher foi identificando as objeções. Então eu disse assim, não, mas eu não fiz pesquisa do carro ainda, nunca pesquisei nada sobre esse carro. Ela fez, não, então senta aqui no computador, olha pra cá, ó. Aqui tem uma avaliação que mostra que esse carro tem uma economia de combustível tal, tem um desempenho tal, e a outra objeção é, mas eu queria avaliar o meu carro. Ela fez, não tem problema, eu faço 3 avaliações para você, eu ligo para 3 pessoas para avaliarem aqui. Quem avaliar melhor, a gente fecha. Então quer dizer, e no final ela usou um gatilho que depois eu vou explicar para você, que é o gatilho da escassez, que foi o seguinte, ó. Matou a objeção e logo depois que ela matou a objeção, ela veio com um gatilho que é fantástico. Ela fez, mas essa condição que eu estou fazendo só funciona até hoje, que é domingo. Segunda-feira tem um novo preço na tabela. E aí o que aconteceu? Não tem jeito. Mesmo eu explicando tudo isso para minha mulher, que aquilo eram gatilhos mentais, aceleradores de venda, que você também precisa aprender a fazer. Ela comprou o carro naquele domingo, 9 horas da noite. A porta do shopping estava fechando e ela comprou um carro exatamente ali. Então, quando você sentar na negociação com o seu cliente, você sente com a consciência de que tem uma barreira entre vocês dois. E que você é responsável por remover cada tijolinho dessa barreira. Esses tijolinhos são as objeções. Tá? E depois eu vou trazer um vídeo aqui para você só explicando como que mata cada objeção específica do seu mercado, beleza? Então é o seguinte, se você quer participar, quer aprender mais sobre estratégia, marketing, vendas e empreendedorismo para arquiteto e designer, assina aqui esse canal, marca aqui, compartilha esse vídeo com quem você conhece, para que a gente possa expandir o meu sonho. Qual é o meu sonho? Eu acredito perfeitamente que se a gente formar melhor empreendedor, arquiteto, melhor empreendedor, designer, melhor empreendedor, que sabe negociar, que sabe vender, nós teríamos um mercado mais equacionado, cobrando valores justos e todo mundo trabalhando feliz da vida, né, gente? Você não estudou 5 anos para ficar vendendo um projeto de R$1.000, de R$2.000. Você pode fazer muito mais e faturar, ter faturamento constante. Bacana? Então é isso. Vem com a gente, vem pra cima, porque eu tenho certeza que não tem crise, não tem recessão e a gente vai fazer a diferença nesse mundo, porque tem muita gente precisando de você, como precisa de mim, para ir pro próximo nível. Beleza? Então eu te encontro nos próximos vídeos e eu tenho também um grupo, rapidinho, eu tenho um grupo no Telegram onde eu compartilho diversas táticas, diversos vídeos para você. Então clica aqui embaixo, deve ter, ou no link da minha bio, deve ter aqui para você entrar pro nosso grupo, beleza? Então vamos para cima, porque vender projeto é agora! Valeu!